Mas o importante é que nós temos que estar muito atentos a essa extrapolação, que é outra forma de dizer o mal entendido. Que é outra forma de dizer que o entendimento não dá conta disso tudo. A filosofia lida com duas dimensões essenciais. Digamos, quando se fala em filosofia, se pensa de um lado o conhecimento, de outro lado a ação. Então, é uma tradição distinguir. Digamos, o ser, o que é, está ligado estreitamente ao conhecimento. A teoria do conhecimento pode ter vários nomes, pode ser ciência, pode ser gnoseologia, pode abrir espaço para as teorias das ciências, epistemologias. A teoria do ser pode ser a ontologia, pode ser a metafísica, mas essa é uma certa vertente, vamos dizer, da filosofia. Outra vertente é da ação. A vertente da ação vai ter como seus lugares principais a ética, e a teoria da ação geralmente individual, e a política, que é uma teoria da ação geralmente coletiva. Durante muito tempo se pensou, nós podemos conhecer e dessa maneira ter a chave para deduzir a ação. Se nós voltamos a Marx, uma parte do pensamento de Marx é isso. Marx provavelmente acreditava nisso. O marxismo talvez vá além de Marx. Se vocês leem o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, em que Marx analisa a França entre 1850 e 52, digamos, o fim da Segunda República, o golpe que Napoleão III dá nela, vocês veem que é possível perceber de cada grupo social como ele age ou como ele não age, como ele deixa de agir, em função da sua origem. Vocês pegam um texto clássico de 1920, do filósofo húngaro Lukács, que é a consciência de classe, que muitos teve farto sucesso no mundo afora, vocês veem que ele dirá, as classes fortes no capitalismo são a burguesia e o proletariado. Por serem classes fortes, as classes antagônicas, elas conseguem ver o futuro. As classes fracas são a pequena burguesia e o campesinato. Elas não conseguem ver o futuro. Então, da posição delas, a gente tira a ação delas. Do conhecimento que a gente tem sobre as classes, a gente infere a ação. Essa é uma leitura que foi feita de Marx. Para Freud, se alguém lembra, ou se alguém viu o filme Freud Além da Alma, que é um filme que hoje parece um tanto caricato, mas que é bom lembrar, teve como roteirista Jean-Paul Sartre, e como diretor, se eu não estou confundido, John Huston, quer dizer, então, primeiríssimo time. Se alguém viu ou lembra esse filme, é um Freud, vamos, das causas. Você tem o trauma, você traz o trauma à tona, resolveu. Então, mais uma pessoa saudável, praticamente curada. Então, o conhecimento produz um efeito da ação. Hoje, eu creio que essas leituras se tornaram difíceis de sustentar. Se a gente voltar à trilogia dos grandes pensadores, eu diria que a maior parte dos freudianos e daqueles que inovaram o pensamento marxista não compartilharia essa tese hoje. E Nietzsche, já ele, não compartilharia. Ou seja, se nós quisermos pegar os três grandes pensadores que puseram o pensamento em xeque, nós vemos que nem mesmo a partir dele, que não é mais possível validar o conhecimento como chave para a ação. Não é mais possível fazer uma grande teoria do conhecimento, das posições do conhecimento sobre nós, e dizer, nossa ação decorre disso. Nossa ação passa a ter, então, um elemento, de certa forma, obscuro. Talvez a grande questão filosófica hoje seja o agir. Seja o agir político, o agir ético, o agir inovador, o agir criador. E talvez por isso a gente possa fechar com um pensador improvável, que é Maquiavel. Um pensador moral. Chamar Maquiavel de pensador moral é muito improvável, muito esquisito, porque ele aparece como um grande pensador amoral. Há uma peça que eu gosto muito, que é do Christopher Marlowe, chama-se O Judeu de Malta. É uma peça do final do século XVI, uma peça inglesa. O Judeu de Malta é um personagem que é uma encarnação do fofoqueiro, do intrigante, porque em Malta, dividida disputada entre turcos e cristãos, ele faz intrigas de um contra os outros, até que os dois chegam a um acordo que é exterminá-lo. O ponto comum, vamos dizer, somos inimigos, mas esse é pior do que nós todos. Mas é interessante o prólogo, que aparentemente não tem nada a ver com isso, em que alguém vem à cena e diz: dizem que Maquiavel atravessou os Alpes e chegou aqui. Maquiavel é uma brincadeira entre o Máquia, forma escocesa, que indica filho, e Evil, o mal. É como o trocadilho nosso seria Malquiavel, o Demo Júnior, uma coisa assim. Dizem que Malquiavel chegou aqui ao Brasil. Então é uma coisa muito interessante, porque vocês têm esse pensador que foi constituído ao longo dos séculos, durante quase 500 anos, durante 400 e tantos anos, como pensador do mal. E, no entanto, um dos grandes pensadores do século XX, embora não dos mais conhecidos, que é Merleau-Ponty, numa nota sobre Maquiavel, que ele escreve no seu livro Signos, diz: talvez Maquiavel seja o grande pensador moral da nossa época. Por quê? Porque Maquiavel coloca algumas questões que são decisivas para a moral. Primeira, a escolha. Você
como Maquiavel, é forçado, é obrigado a escolher sem ter que simplesmente comprar uma escolha pronta. Nós não temos mais hoje regras definidas, não sabemos mais qual o caminho exatamente a trilhar. Os códigos e as leis definem apenas códigos e leis, não definem a conduta ética. Então, o que é uma ação ética hoje? É uma ação que exige, primeiro, que nós escolhamos envolvendo nossa própria responsabilidade. Quando eu ajo, eu tenho que pensar qual o resultado da minha ação. É muito fácil dizer, por exemplo, devemos dizer a verdade sempre. Agora, e se dizer a verdade causar uma dor enorme a alguém sem nenhuma necessidade? É complicado. Agora, então pode ser que mentir seja mais válido, mas e se se nós temos uma relação na qual é importante dizer a verdade, uma relação na qual é fundamental que tudo seja dito para justamente construir uma relação de qualidade melhor, o que acontece mais nas relações mais íntimas e, sobretudo, quando queremos que elas vão para frente. Então, não existe aí mais uma regra pré-determinada. Depende muito do que está presente entre as pessoas, do que vale entre elas. Maquiavel tem esse lado que nos parece, ou que pareceu a fonte da imoralidade a ele atribuída, que é a insegurança do agir. A insegurança do quadro em torno. Maquiavel não propunha que todo mundo fizesse o que melhor lhe parecesse. Ele escreveu para o príncipe. O príncipe que não tem uma rede de proteção, o príncipe que não tem garantia do resultado dos seus atos, o príncipe pode eventualmente agir fora do cânone, fora da lei. Mas isso porque ele está salvando a sua pátria. E eventualmente manter a palavra dada pode destruí-la. Isso vale para o príncipe, diz Maquiavel. Agora, o príncipe tem um resultado que ele é altamente ético. É o resultado de que ele arca com as consequências dos atos. O interessante, eu diria, é que, de certa forma, nós estamos, como indivíduos, cada vez mais nessa posição do príncipe de Maquiavel. O nosso mundo perdeu muito dos sustentáculos de segurança nos quais ele se baseava. Quer dizer, o nosso mundo é esse, é o mundo da diversidade, de uma diversidade muitas vezes sem hierarquia, chamemos isso democracia às vezes, chamemos isso caos às vezes, fiquemos contentes com isso porque nos dá maior liberdade, fiquemos apreensivos porque isso nos deixa em chão ensaboado, isso nos pode dar maior chance de encontrar a felicidade do que em épocas nas quais cada um de nós tinha já os modelos em pequeno número entre os quais escolher, ser chefe de família, ser padre, ser militar, poucos elencos, vamos dizer, para um homem, ou para a mulher também poucos, temos mais possibilidades de encontrar nosso caminho e temos um preço mais alto também a pagar, possivelmente, porque a chance de dar errado é extraordinária. Mas, de qualquer forma, acho que isso é uma ilustração do que significa a maneira como hoje a filosofia se apresenta. Este curso, se fosse dado há 50 ou 100 anos atrás, provavelmente seria um curso que mostraria o progresso da filosofia chegando ao seu último momento. Então, o interesse em ler Aristóteles, Platão, etc., seria um interesse genuíno, mas seria um interesse interna corporis. Seria um interesse que, de forma alguma, diria, eles são válidos. Hoje, nós não podemos ler a filosofia sem pensar nessa irredutibilidade. E esse é o ponto interessante, porque eu creio que todos vocês têm uma formação científica em maior ou menor grau. Eu acho que é interessante, então, levar em conta que vocês vão estar em contato com um pensamento que é altamente racional, mas que não compartilha com a ciência essa ideia de que, de alguma forma, nós cheguemos a um resultado, a uma conclusão, a uma consequência, a um acordo, a nada disso.